Se você se sente constantemente cansada, talvez isso não decorra do excesso de tarefas no seu dia, mas da forma que você está descansando ou achando que está descansando. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a importância do descanso, o que não é um descanso, que talvez esteja prejudicando a sua pausa, o seu momento que você acha que está descansando, e o que você pode fazer para melhorar o seu descanso, para realmente ter a energia restaurada, renovada, para o seu dia de trabalho render muito mais e você se sentir muito mais disposta. Eu vivi boa parte da minha vida no mito da produtividade. Sabe aquela ideia que a gente precisa ser ultra produtiva, fazendo cada vez mais coisas e mais rápido? Eu lembro na época que eu estudava para concurso e eu privilegiava muito mais, né, ficar estudando por várias horas, e é claro que para estudo para concurso público é necessário uma quantidade bem assim relevante de estudo no dia para que seja, né, eficaz. Porém, eu achava que eu precisava, inclusive, sacrificar o meu sono, o meu descanso para estudar cada vez mais. E hoje eu sei que, na verdade, esse excesso de esforço, uma hora, ele acaba prejudicando justamente aquela tarefa que a gente está se dedicando tanto para cumprir, que naquela época era o estudo. Vocês já ouviram falar, alguém falar de trabalhe ou estude enquanto os outros dormem? Isso, na verdade, é uma grande falácia, porque a ciência já comprovou que nosso corpo, ele precisa de pausa, ele necessita de descanso, justamente porque a nossa capacidade de foco, de concentração, ela é finita. Então, se você fica por horas trabalhando ou por horas estudando, o seu rendimento, ele aumenta até determinada quantidade de tempo, de horas lá, centrado, se concentrando, mas vai chegar uma hora que o teu corpo vai pedir uma pausa, vai pedir um descanso. E se você não respeita esse momento de pausa, de descanso, e continua trabalhando, continua estudando, continua se esforçando, além das suas forças, acaba que o seu rendimento cai, a qualidade do trabalho cai, a qualidade do estudo cai. Se você estiver estudando, a capacidade de memorização diminui, a sua desatenção aumenta e você provavelmente vai errar em alguma coisa no trabalho. Imagina pessoas que, eu sei que acontece muito com pessoas que trabalham na direção de veículos, né? Elas precisam ter pausas, precisam parar. Eu trabalho na Justiça do Trabalho e eu sei que na lei trabalhista tem pausas especiais para quem trabalha na condução de veículos, caminhoneiros, motoristas. Então tem pausas de tempos em tempos, justamente porque ele precisa ter sempre essa concentração, essa capacidade de foco, de concentração, de atenção renovada, restaurada, para que não haja nenhum problema, né? Muito menos algo fatal na direção do veículo. E falando sobre essa questão do excesso de trabalho, de estudo e da ausência de pausas, eu lembrei desse livro aqui que eu li esse ano. Eu acredito que seja o melhor livro que eu li esse ano, se não foi o melhor livro que eu já li. A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Ele foi escrito no início do século passado, mas não poderia ser mais atual. Eu acho que é atemporal. E eu separei aqui uma parte para ler para vocês, porque eu acho que é muito pertinente para o que eu estou falando. E é justamente essa nossa ideia, né, falha, ideia que é uma inverdade, que a gente precisa estar sempre fazendo mais, trabalhando mais, além das nossas forças. E ele fala assim, é muito contraintuitivo, né, na verdade. É preguiça, olha só, é preguiça ficar muito tempo estudando. Olha só isso. É preguiça diretamente porque é uma impotência para vencer, um determinismo para usar o freio, ou seja, você está com dificuldades de parar, você tem preguiça de parar. Olha que
Que coisa assim um pouco contraintuitiva, não é verdade? Mas é o que acontece na nossa vida moderna, na nossa rotina tarefada, agitada. A gente fica até se sentindo culpada de parar, de descansar, de colocar o freio, porque a gente se sente sempre obrigada a estar fazendo alguma coisa. É preguiça indiretamente porque a recusa do repouso é a recusa implícita de um esforço que o repouso permitiria e que a sobrecarga comprometerá. Mas é preguiça também de uma forma mais oculta. Com efeito, fisiologicamente, olha o que eu falei, o repouso é um enorme trabalho. Quando para a atividade pensante, o gênio interior do corpo empreende uma restauração que ele pretende completa. O assim dito lazer é uma transformação de energia. O que esse livro está falando aqui? A gente pensa que quando a gente está parado, quando a gente está sem fazer nada, a gente está simplesmente ocioso, perdendo tempo que a gente poderia estar fazendo alguma coisa útil. Eu lembro assim da minha maternidade, o início da minha maternidade. Era tantas tarefas, tantas preocupações, que eu mal tinha tempo para respirar, que quando eu conseguia um tempo para parar, para respirar, que era uma raridade, eu me sentia culpada, eu me sentia na obrigação de estar fazendo alguma coisa, de estar aproveitando aquele tempo para lavar uma louça, para arrumar alguma coisa do meu filho. Não sei, assim, eu não conseguia parar. Porque parar me demandava assim um esforço, me demandava reconhecer que o meu corpo precisava daquilo e eu não precisava ficar sempre estando ocupada fazendo alguma coisa, que isso ia ser prejudicial para mim. E quando a gente para, é o que ele fala assim, fisiologicamente existe no nosso corpo um trabalho interno de restauração. De restaurar a energia. Inclusive, quando a gente dorme, o nosso sono, a gente está completamente, né, imerso no sono, sem fazer, obviamente, nenhuma atividade, mas o nosso cérebro está altamente ativo, né? Tem já estudos científicos com ressonância magnética, com vários aparelhos lá, super modernos, para poder medir realmente a ativação do sono, do nosso cérebro durante o sono, e ela é absurdamente alta, principalmente no sono REM, no sono mais leve também. Então, assim, o nosso cérebro, o nosso corpo continua trabalhando, inclusive quando a gente está dormindo, a gente gasta energia também, justamente para o corpo continuar funcionando, para o coração continuar batendo, a gente continuar respirando e o cérebro limpando tudo aquilo todos aqueles resíduos que ficaram biológicos, né, substâncias, né, tóxicas, químicas, enfim, que ficam no nosso cérebro, que precisam ser expelidas, né, renovadas, enfim. Então, existe sim um trabalho fisiológico quando a gente para, e é exatamente isso, né, em palavras não científicas, mas muito mais filosóficas, que esse livro aqui está nos falando. Então, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente se exige muito, a gente não se dá pausas, o nosso corpo ele acaba pedindo essa pausa, querendo ou não. Como? A gente fica com sono, a gente fica com baixa capacidade de concentração, de atenção, a gente começa a errar, fazer com má qualidade o que a gente está fazendo. Então, assim, essa pausa é necessária. Porém, tá, ok, eu preciso parar, já entendi. Aí, o que a gente geralmente faz quando a gente tem um tempo de descanso? A gente pega o celular. Eu tô falando a gente porque eu sei que isso pode acontecer com você também, porque atualmente estamos vivendo nessa era, né, tecnológica, altamente tecnológica e das redes sociais principalmente. Então, muitas pessoas, quando param de fazer algo que é obrigação, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar do meu filho. Não, agora tem um momento de pausa, que eu não preciso fazer nada que é minha obrigação. O que eu vou fazer? Eu vou dormir? Não. Eu vou pegar o celular e vou ficar no celular rolando o feed. Então, assim, esse tipo de descanso
Pode parecer um descanso, mas por não ser algo que a gente precise fazer obrigado e até nos dê certo conforto, assim, momentâneo, uma certa descontração, um certo relaxamento momentâneo, mas é algo muito efêmero. E eu li um livro chamado Nação Dopamina, que a autora, ela explica o que acontece na nossa cabeça quando a gente se dá esses estímulos das telas, né, que são estímulos, e qualquer outro tipo de vício, né, o que acontece no nosso cérebro é muito semelhante. Se a gente se dá muitos estímulos que são intensos, rápidos e superficiais, é uma novidade, né? E nós somos seres que gostamos de novidade, inclusive biologicamente falando. Eu tô lendo um outro livro, deixa eu ver se ele tá aqui, é esse aqui, ó. O Cérebro no Mundo Digital. Depois eu vou fazer um vídeo mais especificamente sobre ele, porque eu tô na metade, não terminei de ler ainda. Eu tô falando uma coisa e vem outra na minha cabeça. Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas esse livro aqui tem uma parte, né, que mais pro início, que ele fala que nós seres humanos gostamos de novidade, porque o novo, o diferente, nós somos programados para identificar o novo, para identificar o diferente, por uma questão de sobrevivência mesmo da espécie, né? Antigamente, na época, né, dos caçadores, coletores, na época que não existia nada de sociedade, de tecnologia, muito menos, nós precisávamos ter atenção ao que era de diferente, uma pegada na floresta que poderia ser de um predador, ou então no ambiente que tivesse diferente, alguma coisa que pode ser nocivo para minha tribo e eu tenho que identificar. Então, a gente não mudou muito de lá para cá biologicamente nesse sentido. A gente é altamente estimulado pelo que é novo, pelo que é diferente, pelo que é estranho, incomum. E isso acontece a todo momento quando a gente vai rolando o feed. Cada vídeo novo tem altos estímulos visuais, sonoros e coisas diferentes do que a gente está acostumado, do que a gente vive, novidades. Então a gente fica viciado naquilo. E quando a gente pega o celular para descansar, esses altos estímulos, na verdade, eles cansam o nosso cérebro. Fora a questão de deixar a gente mais ansioso, mais preocupado, principalmente dependendo do conteúdo que a gente está consumindo, aquelas informações que estão sendo transmitidas, aquela enxurrada de informação. Então, na verdade, esse descanso não está sendo um descanso, está sendo algo que está prejudicando essa nossa capacidade do nosso corpo de se restaurar, de se renovar, de descansar a mente. E voltando para o livro que eu tinha falado, Nação Dopamina, que a autora, ela fala sobre o impacto, né, dos estímulos altamente dopaminérgicos no nosso cérebro. A dopamina é um hormônio que é o hormônio da busca pelo prazer. Então, quando você quer muito alguma coisa, quando você quer alcançar alguma coisa, é o hormônio da motivação, né? Quando você tem um motivo muito forte para alguma coisa e você busca, esse hormônio, ele tem esse papel no nosso organismo, né? De fazer com que a gente queira algo, queira buscar algo. Então, essa vontade, né? Essa condição que nós temos biologicamente de buscar o novo por questões de sobrevivência mesmo da espécie, como eu falei, somado à dopamina, que é o hormônio que faz com que a gente busque essa novidade, é o casamento mais destrutivo se colocado no meio as redes sociais, porque as redes sociais, elas nos dão isso em excesso, a novidade e a vontade de cada vez e a possibilidade de cada vez ter mais informação, mais novidade, mais estímulos, um atrás do outro, com
zero esforço, com o mínimo passar do dedo. Então, esse excesso de estímulos acaba fazendo com que a nossa cabeça, ao invés de estar descansando, está sendo altamente ativada e já pode gerar também ansiedade, mais estresse, porque a gente está em contato com estímulos que vão nos deixar com uma carga mental, né? Uma carga mental, ao invés de a gente fica lá no computador, né, trabalhando, ou a gente está cuidando do filho, a gente está cheio de preocupação da nossa vida, e a gente soma isso ao que as redes sociais nos trazem de informação e nos geram muitas vezes comparação, ansiedade, preocupação com coisas que a gente não tem poder de modificar. É a notícia, né? A última notícia do dia, da guerra, ou então aquele meme engraçado que você vai rir, você vai querer passar para outro, esquece o que você tem que fazer da sua vida. Então, assim, tem várias implicações que não cabe aqui nesse vídeo, mas eu tenho certeza que eu espero que você já tenha entendido o que eu quis dizer. E eu fazia muito isso de descansar no celular. Eu tô aqui trabalhando e aí eu me sinto cansada, a cabeça não tá mais raciocinando, e aí eu pegava o celular, ficava 10, 15 minutos na internet, principalmente no Instagram, vendo notícias, vendo posts, acompanhando outras pessoas. E quando eu voltava para fazer o que eu estava fazendo, vocês podem observar. Na verdade, vocês vão conseguir observar, comparar, né? Porque quando a gente está num estado, não sei como é que eu vou explicar, mas quando a gente está numa situação e a gente não conhece uma situação diferente da qual a gente se encontra, é difícil a gente ter o discernimento do quão ruim está a nossa situação. Quando a gente abre a nossa mente para outras possibilidades e vislumbra comportamentos possíveis, vidas possíveis, pensamentos possíveis que existem além das nossas vidas, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, a gente percebe que não necessariamente o que a gente vive é normal, é comum, mas não é normal, entendem? Assim, e tem outra saída, tem outras possibilidades. Então eu achava muito normal ficar no celular para descansar. E eu não estava percebendo o quanto isso estava me impactando até o momento que eu descobri que descansar mesmo não era isso. E eu comecei a adotar outras formas de descanso que eu percebi a partir de uma experiência própria minha, que efetivamente estavam me descansando, estavam me deixando muito mais também centradas para retomar a minha atividade principal do meu trabalho, ou cuidado da minha casa, ou enfim, qualquer estudo que eu tivesse, alguma coisa que eu estivesse estudando. Então, quando a gente fica muito tempo nas telas, no celular, principalmente nas redes sociais, a gente perde um pouquinho a nossa capacidade atencional, nossa capacidade de concentração. Como os estímulos eles são muito fortes e muito superficiais e rápidos, como que a gente vai comparar aquela dopamina toda que é gerada pelas redes sociais, dopamina barata, né, que as pessoas falam, com aquele outro trabalho, aquele outro estudo, aquele livro que não tem uma imagem, uma musiquinha, uma mudança de cenário, não tem nada. Então, assim, a nossa capacidade de atenção nisso aqui ou qualquer tarefa do trabalho se torna absolutamente tediante, se torna, nossa capacidade de atenção é diminuída drasticamente porque a gente perde o interesse disso aqui. E nesse livro, Nação Dopamina, a autora, ela compara o nosso circuito, né? Ela fala que no nosso circuito dopaminérgico, atencional, nosso circuito de recompensa do nosso cérebro,
melhor dizendo, existe como se fosse uma gangorra. E nessa gangorra tem os gremlins, né? Os gremlins, eles são como se fosse a nossa capacidade de retomar o equilíbrio. Eles são responsáveis pela homeostase do nosso corpo, ou seja, por retomar o equilíbrio do nosso corpo. Então, se a gente está se dando muitos estímulos altamente dopaminérgicos, essa gangorra, ela fica assim para o lado do prazer. Ela fica mais voltada para o lado do prazer. Porque esses estímulos, elas nos dão muito prazer rápido, imediato e intenso. Então, vem os gremlins do nosso cérebro, os serizinhos, para poder retomar o equilíbrio do nosso corpo. E aí ele vai e ele nessa outra parte extremo da gangorra, ele se aloja ali. Quanto mais estímulos altamente dopaminérgicos a gente tem, né? Principalmente com redes sociais, com essas recompensas rápidas de prazer, eles vão acampando ali. Então, quando eles acampam ali, o que acontece? A gente tem que cada vez mais se dar mais prazer, mais intenso, para que a gente consiga sentir a mesma quantidade de prazer que a gente sentia antes. E aí a gente perde a capacidade de, em coisas muito simples, muito básicas da vida, sentir prazer, tipo uma caminhada ao ar livre, o nascer do sol, o pôr do sol. Então a gente perde, ou então um livro, né? Você lê o livro, você perde totalmente o prazer nisso aqui, porque não tem como se comparar com aquela outra parte da nossa vida que acabou tomando a nossa vida, que é os altos estímulos da internet, das redes sociais, quando, claro, mal usadas. Então, esse descanso, na verdade, que a gente está achando que está tendo, ele está sendo altamente prejudicial, não só por não nos deixar descansar de fato, mas também por prejudicar essencialmente a nossa capacidade de foco, de atenção nas tarefas do dia a dia, que a gente precisa de esforço, que a recompensa não é rápida. A recompensa está num futuro muitas vezes incerto, como um estudo para uma prova de concurso, como um trabalho que você tem que entregar da faculdade, como algo que você tem que fazer no seu trabalho, que te demanda concentração, ou até mesmo momentos em família, alguma atividade ao ar livre, que você não está conseguindo mais ver sentido, prazer naquilo, porque a sua gangorra, os seus gremlins estão acampados do lado oposto do prazer da gangorra, e você está precisando de cada vez estímulos mais altos para conseguir sentir um mínimo de prazer. Vocês veem o tamanho do problema? Tá bom, minha filha, mas então como é que eu vou descansar? É o quê? Dormir? Sim! Dormir é uma excelente forma de descansar, é a principal, na verdade. Então, quando a gente tem um sono de qualidade, gente, eu não me canso de falar em vários vídeos sobre o sono. Então, acho que em vários vídeos, se vocês forem maratonar esse canal aqui, eu vou falar, em cada vídeo eu falo de um aspecto do sono, no que ele implica, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa capacidade de atenção, de produtividade, enfim, o sono da noite é absolutamente necessário. E era uma coisa que eu ficava, assim, preterindo, né, para ter mais horas de estudo, para ter mais horas de trabalho. Hoje em dia eu sei que é furada. A última coisa que eu vou abdicar são das minhas 7, 8 horas de sono. Porque eu realmente percebo, né, o impacto que tem no meu dia. É aquilo que eu falei. Quando a gente está numa situação e a gente não conhece, não vivenciou, não teve conhecimento do diferente, do que pode ser melhor, a gente acha que tá normal, mas não é normal. Pode ser o nosso comum, mas não é normal, não é para ser assim. Pode ser melhor. Então, quando eu comecei a dormir com mais qualidade, automaticamente eu senti uma melhora no meu dia, na minha disposição, na minha capacidade de atenção. Então, com certeza, o descanso é o número 1
é o top 1 da melhor... Descanso não, o sono é o top 1 da melhor maneira de você descansar. Mas, para além do descanso em relação ao sono da noite, né, que eu acho que é o mais óbvio aqui, uma outra forma de descanso que eu já tive muito preconceito é a tal da soneca. Há estudos, inclusive, no livro Por que Nós Dormimos, mostram alguns estudos científicos que indicam que uma sonequinha de até uma meia hora pode fazer milagre no seu dia. E eu sou prova disso, porque eu tinha um preconceito com soneca. Inclusive, eu sempre tive muita dificuldade de tirar soneca à tarde. E achava que eu precisava, né, fazer alguma coisa e não ficar dormindo à tarde. Mas é que eu, quando dormia, eu dormia assim, tipo, 2, 3 horas da tarde. Na época da adolescência, claro. Então, de fato, se eu for dormir isso tudo, nesse livro que eu citei, fala, inclusive, que pode prejudicar o sono da noite, principalmente se você vai tirar essa soneca, que é quase um sono inteiro, no final da tarde. Então, mais uma sonequinha de meia hora é o suficiente e é o necessário para que a gente, num dia, até na hora do almoço, depois do almoço, para que a gente consiga render melhor, ter mais atenção. E eu tenho praticado isso com pouca frequência, na verdade, eu me permito deitar na cama, porque eu não consigo, eu sinto que fica um sono muito leve à tarde, mas é para ficar um sono muito leve mesmo. Mas é o suficiente para mim, eu já entendi que é o suficiente. Eu deito na cama, eu me espreguiço, eu fecho o olho e fico quietinha. E às vezes eu pego num sono bem leve. E eu faço isso nos dias que eu tô assim, que eu dormi mal à noite, que eu acordei de madrugada por causa do meu filho, ou que eu tô mais cansada por algum motivo. E aí eu começo a trabalhar e chega certa hora que meu olho começa a arder, eu não consigo mais ficar olhando pro computador. E aí eu não vou pegar o celular, sair de uma tela para ir para outra. Esse tipo de descanso, assim, ia acabar comigo. Então, eu deito na cama, faço isso, fico quietinho uma meia hora, 20 minutos. E quando eu retomo aqui o meu trabalho, volto aqui para trabalhar, eu tenho essa facilidade porque eu trabalho de casa, né? Quando eu volto aqui para trabalhar, eu já sinto que eu tô muito mais disposta, né, com muito mais concentração e conseguindo raciocinar melhor no que eu tenho que fazer. E além do descanso, você pode simplesmente dar pausas durante o dia. Tem aquela técnica Pomodoro que você pode aplicar. Eu já até falei aqui no vídeo que eu não adoto 100% da técnica que fala que você fica com uns 25 minutos de foco para uns 5 minutos, 10 minutos de descanso. Eu sinto que eu consigo o meu foco, minha capacidade daquele flow, sabe, de um foco na tarefa, ele dura mais ou menos uns 40, 50 minutos até uma hora. Então, quando eu sinto que eu tô mais dispersa na atividade que eu tô fazendo, seja no livro que eu tô lendo, no estudo, ou então no trabalho, eu me dou uma pausa de 5, 10 minutos. E o que eu faço nessa pausa se eu não pego o celular? Eu simplesmente me espreguiço, levanto um pouco, vou no banheiro, vou comer alguma coisa. Então, eu tiro a minha cabeça daquela tarefa muito centrada que me demanda um certo nível de esforço cognitivo e vou mexer o meu corpo, sabe? Olhar para o horizonte, sair desse olhar da tela do celular não, do computador, ou então das letras, né, do livro, do caderno. Então eu olho para fora, lá para fora, eu me espreguiço, né, eu levanto, vou no banheiro, vou comer alguma coisa, e é uma ótima forma de aproveitar a minha pausa e efetivamente descansar. E existe um outro tipo de pausa que é a pausa ativa. A pausa ativa eu considero que é você mudar de uma tarefa para outra. Se eu tô numa tarefa que tá me cansando o meu cérebro, eu vou fazer outra tarefa que vai cansar o meu corpo. É tipo assim, por exemplo, eu tô aqui trabalhando, concentrado, tô cansada, eu vou lá, vou lavar uma louça, vou fazer uma comida, ou vou pra academia, vou correr na rua. Então, assim, eu acabo descansando um lado para descansar o outro lado do corpo. Então, essa alternância de tarefas
diversas, né, tarefas que demandam um esforço diferente do seu corpo, é uma forma também de pausar. Não sei se você percebeu em tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, mas a ideia central é que a pausa ela tem que ser pensada. Ela não pode vir somente quando você está altamente estressado, altamente ansioso, altamente cansado, quando você já foi além das suas forças, porque se isso acontecer, a sua pausa vai ser mal aproveitada. Então, ela tem que ser uma pausa que você tenha planejado e refletido sobre o que fazer nesse momento de pausa. Quando que você vai ter essas pausas? E quando eu entendi isso e comecei a aplicar na minha vida, eu senti que eu estava aproveitando muito melhor o meu tempo livre, o meu tempo de descanso, de uma forma muito mais consciente e descansando de fato. E quando eu voltava para minhas atividades, seja de trabalho, seja, né, de casa ou então de tarefas de estudo, eu tinha muito maior capacidade de focar, de me concentrar e de raciocinar com mais clareza. Esse livro aqui, inclusive, fala um pouquinho sobre isso. Eu vou depois ler o trecho de um outro livro também, recente, que eu li, que meio que... Sabe quando você lê uma coisa? Eu não sei se vocês têm o hábito da leitura, mas muitas coisas que a gente vive e que a gente pensa, a gente não consegue expressar em palavras. A gente tem essa dificuldade de colocar muitas coisas em palavras. E quando a gente lê sobre exatamente o que a gente está pensando, o que a gente está vivendo, a gente nunca viu ninguém falar sobre, nunca viu ninguém descrever tão bem, me dá assim um prazer, assim, muito louco quando eu leio nos livros as coisas que eu tô vivendo, que eu tô pensando e que eu fico, caraca, é isso mesmo. Falou exatamente o que acontece. E aconteceu isso lendo esse livro aqui, eu vou mostrar pra vocês. Exatamente o que eu tô falando sobre essa questão do prever a pausa ou repouso. Quando não prevemos o repouso que não tomamos, toma-nos. Intercala-se subrepticiamente no trabalho sob a forma de distrações, de sonolência e de necessidades que precisamos suprir por não termos pensado nelas no devido tempo. Exatamente o que eu falei. Vamos traduzir o que esse livro super super reflexivo falou. Quando a gente não prevê a pausa e a gente pausa só quando a gente está absolutamente cansado, sem aguentar mais, essa pausa acaba que o que a gente faz na pausa se torna automático. A gente acaba indo para as distrações, a gente acaba indo para o celular, para as coisas mais fáceis, mais rápidas, mais acessíveis. Então, quando a gente não planeja o repouso, planeja repousar antes de chegar no nosso ápice de cansaço, de estresse, a gente chega lá, não aguenta mais e não quer nem pensar no que vai fazer na pausa. A gente quer deitar na cama, se esparramar no sofá e pegar o celular e ficar lá por horas, né? Eu sei que tem pessoas que ficam assim 30 minutos, 1 hora lá no sofá esparramado no celular, rolando feed. Por quê? Porque não pensou nesse momento de pausa, entende? Não pensou no que fazer no tempo livre, simplesmente foi no automático. E é exatamente o que fala aqui. Se não prevemos o repouso, nós não... Acaba que ele que controla a gente e nós não controlamos. E acaba que no nosso trabalho a gente começa a se distrair. Se eu não programo momentos de pausa no meu trabalho, de descansar, de simplesmente parar, eu vou ficar trabalhando e me distraindo ao mesmo tempo. Eu vou ficar aqui trabalhando, aí do nada eu vou pegar aqui meu celular e ficar olhando, aí voltar com o celular, trabalhar, aí olhar mais a notificação, aí abrir o e-mail, abrir o WhatsApp e vou ficar me dando várias interrupções na minha tarefa principal, simplesmente porque eu não planejei um descanso, um momento que era para trabalho e um momento que era para descanso.
Então, eu tenho aqui no canal diversos vídeos, vou deixar sugerido para vocês outros vídeos aqui ao final, sobre organização de tempo, de trabalho, de descanso, organização de rotina. E o tempo de descanso, o planejamento do descanso entra nisso justamente para que a gente não fique nessa alternância de atividades, nessa multitarefa que vai nos deixando mais cansados e prejudicando a qualidade do nossa tarefa principal, seja o estudo, seja o trabalho, seja o momento com a família. E abordando sobre esse mesmo tema, esse livro aqui, Trabalho Focado, que eu já falei sobre ele em alguns vídeos, ele faz o arremate final desse assunto que eu acho importante aqui falar com vocês. Reflita melhor sobre o seu tempo de lazer. Quando se trata de seu relaxamento, não deve buscar qualquer coisa que prenda sua atenção no momento. Mas, em vez disso, dedicar-se à questão de como deseja passar o seu dia dentro do seu dia. Você só pensa no seu trabalho, no que você vai fazer, no seu horário que você está trabalhando, você não pensa no que você vai fazer no horário que você não está trabalhando, você sai do trabalho e entra no modo automático, chegando em casa, pegando qualquer coisa para comer da geladeira, sentando no sofá e ficando horas no celular, ou ligando a televisão e ficando lá até a hora de dormir. Você não está pensando, planejando o que fazer no seu tempo livre. E esse planejamento do que fazer no seu descanso é essencial para que você tenha qualidade de vida e que você consiga, como um todo, descansar e ver resultados no que você faz. É crucial, portanto, definir antecipadamente o que fará com suas noites e finais de semana. Os passatempos estruturados fornecem bom abastecimento para essas horas, pois geram ações singulares com objetivos específicos para preencher seu tempo. Eu até anotei aqui o que seriam esses passatempos planejados. Ler. Eu vou chegar em casa, vou ler por 30 minutinhos um livro, um romance, algum livro que eu gosto, um assunto que me interesse, que me relaxe, né? Nada assim para eu ficar tendo que raciocinar muito. Cozinhar, brincar com meu filho, conversar com o marido, ter uma refeição em família. Então, se a gente não planeja, se a gente não para pensar nisso, a gente entra no automático e faz as coisas que estão na nossa frente, mais acessíveis e invariavelmente prejudiciais para a nossa vida, né? No caso, pegar o celular, comer qualquer coisa da geladeira, enfim. Então, esses momentos de reflexão sobre o que fazer no nosso tempo livre são essenciais. Se der à sua mente algo significativo para fazer durante todas as horas de vigília, ou seja, as horas que você está acordado, terminará o dia mais satisfeito e começará o próximo mais relaxado do que se a deixasse mergulhar por horas de navegação semiconsciente e não estruturada das redes, né, redes sociais. Se quiser eliminar a atração viciante, né, desses sites de entretenimento sobre o seu tempo e atenção, dê ao cérebro alternativas de qualidade. Essas todas que eu falei aqui para vocês, né? Você ter tempo de sono de qualidade, tempo de qualidade com a família, de contemplação, de criação, criatividade, desenvolvimento pessoal, leitura. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que a partir dele você tente implementar na sua vida momentos de descanso mais pensados, mais estruturados, que de fato te revigorem, te motivem para começar sempre um novo bloco, um novo dia de trabalho, de estudo na sua vida, com muito mais disposição, motivação. E é isso, gente. Curtem aqui esse vídeo se vocês gostaram. Me deixem saber aqui nos comentários também. Eu vou amar ler os comentários de vocês e me motiva para continuar fazendo mais vídeos aqui para o YouTube com esses temas relacionados a desenvolvimento pessoal, profissional, mentalidade. É isso. Tchau, tchau.